À medida que analisamos os acontecimentos musicais à luz da matemática, a exatidão numérica que orienta a escolha das notas e dos ritmos quando os músicos tocam ou compõem parece indicar que, de alguma maneira, eles sempre buscavam a perfeição. Vamos entender isso melhor? O filósofo e matemático Pitágoras realizou a primeira experiência registrada na história da ciência. Pitágoras construiu um instrumento composto por uma única corda estendida, que poderia ser pressionada em lugares calculados, e assim geravam sons que mantinham relações aritméticas. Para entender isso melhor, observe a sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E perceba que cada número é obtido acrescentando 1 ao número anterior. Mas as notas obtidas à maneira pitagórica, geradas por relações aritméticas, produzem a cada oitava não as mesmas notas da primeira, mas outras sutilmente desiguais. Essa diferença faz com que cada novo conjunto de notas seja diferente do primeiro. Se pensarmos em um esquema para representar esse fenômeno sonoro, as escalas pitagóricas geram não um círculo, mas sim uma espiral de notas. A música produzida por Bach e outros músicos de sua época, por se utilizar dos acordes, que são notas tocadas simultaneamente, precisava de uma mesma afinação em todas as oitavas, para que não se tivesse a impressão de desafinação. Para isso, os músicos como Bach e, posteriormente, os inventores do piano, optaram por dividir a escala não de maneira aritmética, mas sim geométrica ou logarítmica. Na prática, a nova escala divide a pequena diferença existente entre, por exemplo, o dó de uma oitava e o dó da seguinte, entre todas as notas da escala. A escala temperada, dessa maneira, altera sutilmente todas as notas, criando sons não naturais. Gera, porém, uma escala circular, em que o fim de uma oitava coincide com o início da outra, e assim é mais adequada à música da época de Bach. Essa nova maneira de afinar os instrumentos e de organizar a escolha das notas só se tornou possível através de uma nova maneira de fazer cálculos. Os logaritmos foram criados por John Napier em 1614 e são um modo de fazer cálculos. Essa sequência de números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante é uma sequência aritmética, pois cada número é obtido acrescentando-se 1 ao anterior. Já uma sequência geométrica como 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 é obtida multiplicando-se por 2. Pois bem, os logaritmos nasceram quando buscamos encontrar uma relação entre essas duas sequências numéricas. Perceba que uma sequência geométrica pode ser escrita da seguinte maneira: 2 é 2 mesmo, ou 2 vezes 1, ou ainda 2 elevado a 1. 4 é 2 vezes 2, ou 2 elevado a 2. 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3. Perceba que agora a sequência geométrica é formada por uma base, nesse caso o 2, e os expoentes formam uma sequência aritmética. Os logaritmos são uma maneira de associar essas duas sequências. Noutras palavras, as 12 notas da chamada escala temperada ou cromática correspondem aos logaritmos de base 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 sobre 12, 2 elevado a 2 sobre 12 e assim por diante. Ao adotar o temperamento, temos uma escala circular. O resultado é que agora a espiral fechava e por mais que o compositor passeasse pelas 88 teclas de um cravo ou posteriormente de um piano, o tom ficava preservado, ao mesmo tempo que ganhava possibilidades de nuances emotivas quase inesgotáveis.
A forma da cauda do piano, assim como os tubos de um grande órgão, tem o desenho de uma escala logarítmica. Se você vai dar aula de logaritmo, jovem professor ou professora, peça um pequeno tocador de CD. Bote uma música de Bach, ou mesmo traga um menino com violão, ou se a escola puder, vá ao salão onde há um piano, e mande alguém tocar Bach. Ao ouvir, ele vai estar preparado para entender a ideia de logaritmo. Pois, tocar Bach nada mais é do que dedilhar sobre logaritmo.